Meus senhores, vocês estão bom? Eita, coisa boa, meu. Ah, eu esqueço, eu não posso falar, eu tenho que ser mais formal. Saudações, dobradores do tempo. Que as vossas mentes possam acoplar as irradiações necessárias para recordar o vosso passado tridimensionar. É assim que a avó tem que falar, né? A avó pôs esse para mim assim, homenagem a vocês. A avó ganhou uma moça faz tempo, mas a avó só coloca em dias especiais como esse. Então, meus filhos, vocês sabem que a avó estava? Porque é assim, os espíritos, depois que trabalham, eles já ficam revitalizados. Então, eles não precisam se revitalizar que nem vocês, fazer uma limpeza que nem vocês. É uma só, meu filho. Então, essa mesmo, essa tá boa. Então, existe um lugar que não é aonde os espíritos da nossa Umbanda, como vocês falaram, Aruanda, não é em Aruanda que nós fica. Nós fica lá quando precisa de uma intermediação mais forte para o planeta Terra. Mas como se fosse a faculdade, uma faculdade, ou a escola das crianças, que tem aquele lugarzinho do que fica o recreio, é a mesma coisa, nós ficamos assim lá ali, né? Esperando a hora de militar aqui na Terra. Então, a avó estava ali, estava desacorçoada, sabe? Porque as mesmas histórias, a coisa não muda. E a avó estava vendo que aqui, né, dentro do núcleo Avatar, o guardião está falando umas coisas boas. E aí eu estou indo para lá, para cá, volatizando para cá, tudo a mesma história. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o caminho da mexerica. Deixa eu explicar para vocês. A mexerica fica assim, né, no gainho, não fica? Assim, né, no gaio? Então, se vocês quiserem pegar um caminho daqui do meio e ir logo para cá, vocês não conseguem. Não conseguem porque o núcleo, se você só pegar o caminho do núcleo, você não vai pegar a intermediação. Você só vai pegar aquela área ali que você passa, não é? Então, é como se o que comanda tudo isso, a regência solar, do sistema solar, é como se fosse uma mexerica, tivesse vários gomos. Então, para você não ser percebido, porque você não pode ser percebido. Aliás, em tudo, não dá para você ser percebido. Pode ter a maior pessoa do seu lado, que você confia. Você tem que comer pelas beiradas. Se você ir muito daqui para cima, não dá certo. Você não vai pegar a totalidade. Então, você tem que ir no movimento espiral, entendeu? Vai indo devagarinho, vai subindo, que a avó queria lá no Chatarã, lá, Charatã, lá. Então, tem que ir devagarinho. Porque se vocês vão muito rápido, vocês vão ser percebidos. Agora, se você for devagarinho, manso, pacífico, não olhando para lá, não olhando para esse plano de cá, não julgando o que você vê, rapidinho vocês estão lá em cima. E o que a avó queria fazer com esse caminho da mexerica? A avó queria ir ali no Charatã, lá no Satarã, sei lá. Então a avó foi indo. A avó nem sabia onde que era. Não sabia nem onde coexistia, mas a avó estava subindo. Eu vou subir. Não me prende, não, porque eu preciso resposta para os meus meninos e para as minhas meninas. Porque toda aquela coisa que a avó estava sentindo era por conta dos meninos e das meninas que não estão entendendo o que o guardião está falando. Então a avó começou a subir. E sobe, sobe. De repente, a avó tinha certeza que tinha chegado nesse chatarã. Tinha certeza. Não sei. Sabe uma coisa no peito que vocês sentem, uma coisa no peito? Aquele chamado que vocês sentem no peito? Que não tem explicação, mas a avó estava ali. Mas, meu filho, sabe quando a avó também não consegue criar nada? Pensa num lugar vazio. A única coisa que a avó viu foi umas colunas, meio que suspensas, assim, uns cilindros, umas colunas. Falei, aqui é o Chatarã. O que é, minha filha? A avó não sabe. Ela está dizendo parecido com aquelas colunas do Senhor dos Anéis, que a avó nem sabe que filme que ela está falando. Mas, se você pegou a imagem da avó, você sabe. A avó viu aquelas colunas,
Vou ter que procurar, né? Um intermediador, né? Eu preciso buscar as respostas para os meninos e para as meninas. Aí, não estou entrando, eu já estava. Não tem essa coisa, eu estou entrando, já está. Quando você vai comendo para as beiradas, você já está. De repente, meu filho, pensa numa... Sabe quando vocês mergulham? Vocês mergulham, né? Vocês abrem o olho. Aí vocês estão naquele plano, né? É claro que vocês não respiram, mas a avó estava naquele plano assim meio envolvido. Falei, tem água aqui. Não sei se tem água aqui ou se tem alguém aqui. Tem alguma coisa daqui. Aí minha senhora desprendeu. E não dá para explicar se é uma nuvem, se é uma nebulosa. Não dá para explicar. Uma neblina. É uma coisa assim na frente da avó. Falei, bom, chegou alguém. Ou chegou algo, né? Então, vou começar a me comunicar. Então, bom dia não ia dar, bom dia é coisa da terra, boa noite também não dá. Sarve também não dá, sarve mesmo, São Preto vai para sarve. Saudação, né? Querendo trazer essa intermediação, saudação. E nada, aquela nebulosa continuava. Bom, então vou fazer lá aquele símbolo, né? Para ver se vai. E nada. Será que é para cá? Onde será que abre o sigilo? É para cá? E nada de abrir, meu filho, nada de abrir. Então, precisar fazer um perguntador, né? Falei para aquela nebulosa. Mas, de repente, surgiu um serzinho, mas pensa pequeno, menor que a avó. Pequenininho, menor que a avó. Eu falei, bom, esse aí deve ser o soldado dos soldados dos soldados Chatarã, por causa do tamanho dele, né? Aí a avó perguntou, Sarve, saudação, né? Aí a voz, né, daquela coisinha pequenininha estrondou todo aquele local que não dá para definir. A criatura que está permeando esse espaço precisa ter copilação mental. A criatura sou eu. Ele está falando de mim. Eu não entendi nada, mas eu entendi criatura e copilação mental. Mas mesmo assim a avó continuou. Eu queria saber se tem uma pontinha de resíduo frequenciar para eu conversar com o guardião das 7 encruzilhadas. Silêncio. Qualquer guardião tá bom. Se não for o das 7 encruzilhadas, qualquer um tá bom. Silêncio. Exu. Qualquer Exu. Se tiver, tá bom. Silêncio. Falei, eu acho que o meu dialeto não está sendo bem entendido. Aí a voz falou, a grande consciência não reside na mentalidade arcaica da humanidade. Esse anãozinho, esse serzinho de pouca estatura, está me chamando de atrasada, chamando de arcaico. Falei, tá bom, meu filho, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou com uns problemas lá embaixo, que eu não sei se nem é lá embaixo, se é à direita, para onde que é, e eu precisava de algumas respostas. Será que não dá para alinhar um pouquinho para o guardião? Qualquer guardião serve, qualquer guardião, a avó já se contenta, porque a avó é amiga dos guardiões, sabe? Nós trabalhamos na terra, então qualquer guardião tá bom. Não precisa ser um guardião. De repente, o guardião das 7 encruzilhadas não é tudo isso. Então, qualquer um que vier tá bom. Olha só a vozinha. É necessário a retirada, porque a mente não tem ainda expansão. Ele está me mandando embora. Retirada? Falou que minha mente não é expansiva? Ah, vai catar papel na ventania. Eu estou aqui para fazer conversa. Nessa hora a voz já começou a baixar. Baixar na mexerica. Onde já se vira uma coisa dessa? Vem com essas palavras que eu nem sei o que é.
vem com esses entendimentos, eu só estava querendo saber, e a avó baixando, até que chegou aonde? Em Aruanda. A avó baixou tanto, não baixou mais porque não tinha jeito, mas a avó foi descendo a lenha. Ah, desse tamanhinho, vem ficar falando essas palavras que a avó não entende. Fala logo, a avó não fez todo o caminho? Não é mais fácil pegar e falar? Vem com essa criatura retirada, ele está mandando eu passar fora. É isso que ele está mandando. Retirada é para passar fora. Aí, nessa hora, em Aruanda, numa pedrinha assim, num jardinzinho, estava quem? E a Ariri. Ah, mas olha, ainda bem que eu encontrei você, Ariri. Eu quero fazer conversador com a mãe bondosa. Se você puder trazer a mãe bondosa aqui, eu preciso fazer conversador com ela. Vovó, não é assim, vovó? Como que não é assim? A mãe bondosa vive grudada a você, como que não é assim? Ó, minha avó, presta atenção. Se a senhora quer calor do sol, por que a senhora fica preocupada com a noite que vai chegar? Aí saiu, brincando. Se eu estou preocupada com o calor do sol, se eu preciso receber o calor do sol, por que eu fico preocupada com a noite que vai chegar? Olha, não sei, eu não estou valendo mais nada, não estou valendo mais nada. É o outro que fala uma coisa que eu não entendi. Se eu quero receber o calor do sol, por que eu fico preocupada com essa saída do sol da noite? Ah, entendi. O momento que está o sol, eu tenho que me abastecer. Não importa se ele vai embora, é aquele momento que eu tenho que me abastecer. E o que me chamou a atenção nele, que ele estava ele estava sentadinho assim numa pedra. Falei, aí tem. A mãe bondosa deve estar em algum canto que eu não estou enxergando, porque só o Zerê que vê. Tem alguma coisa aí. A pedra. A pedra faz parte do todo. É a sustentação. Quantos e quantos milhares de anos para formar uma pedra desse tamanho, aqui plasmada em Aruanda? Os meus meninos e minhas meninas sabem. Eles só precisam recordar. Aí já desci aqui para a menina e falei, minha filha, marca uma reunião com os meninos e com as meninas, porque eu quero fazer conversador com ele. Eu já até pedi para a menina pegar, aqui, ó, tá o caderno aqui, que eu quero aprender com vocês. Quero aprender, porque não adiantou, fui para Xaratã, não deu certo. Agora que você está aparecendo? Não, eu vou falar que nem falaram para mim, faça sua retirada, criatura. Engraçado, quando eu estava lá te procurando, você não estava, agora você está aparecendo aqui, ainda está dando risada da minha cara. É, mas dá bastante mesmo, viu? Olha só. Eu quero saber desse negócio da cabala e da tal árvore da vida para poder explicar para eles. É por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu vou expandir minha mente. Olha, tá vendo? Tá falando igual o povo de lá, que minha mente não é expandida. Olha, tá vendo? Tá falando que minha mente não é... Ainda bem que você tá aí. Deixa eu fazer uma perguntação para você, que no último encontro foi falado o seguinte, que de 2000 até 3000 é o percurso para a mulher se moldar. Então, vai ficar 1000 anos a mulher para se moldar? Porque uma dobradora falou isso. Então, você, com essa sabedoria, com essa formosura de inteligência, com a sua coroa, que não sei se é coroa, se é trono, lá no Chatarã, explica para a avó, por favor. Bom, isso é verdade, meu filho. Se vocês for perceber, vocês estão em 2021, né? Só que o tempo é muito mais do que 2021 anos. A partir do momento que o tempo foi contado dentro do sistema, é o primeiro ano depois de Cristo. Mas antes do primeiro ano depois de Cristo já existia um tempo.
E nesse período, vamos colocar, o guardião está falando aqui, vamos colocar numa totalidade de 5.000 anos. Não houve esse molde ainda do feminino. Então, ele prevê uma formação de mais de 2.000 agora para 3.000, para trazer esse molde, não a mulher, o molde do feminino no planeta. Agora, entende? Agora você pode se retirar. Então, porque se vocês forem perceber, por exemplo, essa menina tem a filha e o neto. Eles estão, os três, gerações diferentes, estão coexistindo no mesmo tempo. Então, um fica contaminado pelo outro. A partir do momento que a filha ou o neto expandir essa realidade da menina, aí ela desencarna, né? Desencarnou. A partir do momento, que pode ser que não expanda, né, meu filho? Vamos dizer que a filha ou o neto expanda a realidade da mãe, o espírito dessa menina não mais coexiste nessa frequência. Tá dando para entender? É como se libertasse dessa frequência. Enquanto há a repetição da lição, ainda ficam coligados à linha de antepassados. A partir do momento que um expande, ele já fica liberto. Por isso, esse período, né, de 100 anos e de 1.000 anos para as mulheres trazer, não a mulher, né, você está aqui, né? Eu olho para você porque eu sabia que você estava aqui. Para o indivíduo se moldar. Está dando para compreender, meu filho? Então, a partir do momento que a próxima geração consegue expandir a lição anterior, aqueles espíritos que não estão mais na Terra se libertam. E, num dado momento, se for necessário, estão prontos para o reencarne. Isso que a avó queria dar uma temperada para vocês entenderem. Bom, então, a avó está aqui com o caderninho. A avó queria saber o que é a cabala. Olha, se vocês não quiserem viajar até Chatarã, vocês ficam de boca fechada. Cabala é uma idealização divina. Dentro do Avatar, ela é uma revelação para aquele que caminha. Deixa eu escrever. Engraçado que, em vez de ele começar como todo mundo, de cima para baixo, ele começa de baixo para cima, isso que bagunça a cabeça de vocês. Ele está falando aqui que é o formato da Torá, que é o livro sagrado. Eu sou uma boa aluna do judaísmo. Sim. Que está oculto os conhecimentos de Deus e as leis do universo. Só que vocês estão estudando, o nome é Cabala, mas vocês estão olhando, fixando a visão na árvore da vida. Aliás, é uma árvore da vida meio que diferente, eu não sei se vocês perceberam, né? O formato é diferente. Por que árvore da vida? Eu não gosto de escrever, que eu gosto de ditar. Eu aprendo mais. Esse conhecimento da Cabala é um conhecimento sagrado dos judeus. Ele já veio ser entregue para um povo há muito tempo. Então, a Cabala tem história antes da minha história. Muito antiga. Ela está sendo revelada a nós pelo guardião de uma maneira diferente. O guardião começou de baixo para cima, segundo a orientação dele, porque assim ficaria fácil para que a nossa mente plasmasse melhor o entendimento. Ele começou pelo 10, que é o reino, porque o reino seria esse ambiente material onde a gente vive.
Se eu entendo um pouquinho do que está sendo me falado, a ideia é que eu vivo a minha vida plena, consciente de que há um Deus em mim, mas que há um Deus naquele que está do meu lado. Que, se eu entender essa relação de proximidade, se eu entender a lei que existe antes de mim, que dá prosperidade, que dá saúde, que dá vida, mas é a mesma lei que dá a miséria, que dá a doença, que dá a dor. Se eu entender e ver os caminhos que eu tenho, que eu posso trilhar, vai ser mais fácil, porque aí eu vou escolher um caminho e, de olho aberto, eu vou seguir por esse caminho. É o caminho que eu escolhi. Só que hoje eu estou cego, eu estou de olho fechado, batendo a cabeça num monte de porta, querendo, implorando para o céu um caminho de prosperidade, batendo com a cara no chão o tempo todo. Por isso que ele é inteligente, de baixo para cima. E por que, meu filho, ele não falou, por exemplo, você podia falar assim, Jesus Cristo, por que ele falou de Abraão? Por que ele começou a história com Abraão? Abraão é o início, Vó. Abraão é um início, é um ponto de início. Foi o primeiro profeta dos judeus, né? Foi ele que iniciou a ideia de nação dentre o povo judeu. Qual que é a diferença? A avó está precisando aprender, né? Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Não estou falando de tempo. Vamos dizer que Deus escolhesse, precisava escolher um. Ah, não, já estou falando. Qual que é a diferença de Abraão para Jesus Cristo? Abraão foi escolhido para direcionar o povo judeu, né? Ele foi o patriarca dos judeus. Dos hebreus. Dos hebreus, isso. E Jesus veio para nos ensinar. Mas Abraão... Eu não sei definir. Por quê, Não tem muita diferença, avó. Tanto Abraão quanto Jesus vieram trazer uma revolução no modo de pensar do povo daquela época. Abraão trouxe o Deus único e trouxe conhecimento de prosperidade, de dinheiro. Eu acho que tem alguma coisa aí. Sabe por quê? Presta atenção. Ele não ia colocar... Ele fala de Jesus Cristo, mas ele não efetiva essa trajetória. Parece que ele quis mostrar para vocês uma proximidade. Para vocês ficar mais próximo de uma realidade. Porque, presta atenção, Abraão escutou Deus para uma missão. O que ele fez? Porque a primeira coisa que ele fez... Ele partiu rumo a Canaã, né? Construiu uma nação. Movimento. Ele fez um movimento. E, a partir desse movimento, quem trouxe essa construção foram seus descendentes. Que geraram as 12 tribos de Abraão. E gerar as 12 tribos. Jesus Cristo não teve descendentes. Então, Jesus Cristo é algo mais compilado espiritual. Abraão, algo mais próximo de vocês. Qualquer coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que sair do ponto A e para o ponto B. Então, Abraão é Mahut? Abraão é Mahut e Jesus seria o Keter? Aí vocês começam a entender que é a proximidade de vocês. Vai falar de vocês, Jesus Cristo? Quanto de vocês tem que sair daqui e para cá? Pensar daqui, pensar de outra forma. E confiar, né? Confiar nessa caminhada. Sem querer aquele resultado. Abraão foi. Tá. Aí, meu filho, deixa eu perguntar outra coisa. Então, o primeiro que ele ensinou, foi o primeiro reino, que é o 10, né?
Tem mais alguma coisa que vocês querem falar do 10? Por que fala Malkuth? É Malkuth ou Malkuth? Eu não entendi. Ah, para ele é Malkuth, para a menina é Malkuth. Deve ser essas coisas alfabeto adâmico que ele fala. Ele falou muito no Malkuth, né, que é muita questão do preço a se pagar. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente abre mão de uma outra escolha. E quando a gente pensa o outro lado que a gente deixou para trás, a gente não pode dar o peso para aquilo, né? Então, a gente tem que parar para pensar e falar, e daí que não deu certo? E daí? Né? E a atitude é ser mais flexível, não ser tão preso às coisas da terra, né? Aquilo que você deixou de ganhar, ou aquilo que você deixou de fazer. E daí que eu não ganhei aquilo, e daí que isso não... É um preço mesmo. E também... ele também falou da individualização, né? Que a terra, né, nesse reino da terra, é uma separação para unificação. Tudo é individual para unificar. Para unificar, né? E que essa individuação, ela não é do divino. Agora... e que o 1 também é o início, né? Porque Malkuth é o 10, o 1 é o início. E para você não tentar ser sempre o número 1, porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Eu não lembro se foi Malkuth ou foi Netzach, mas a questão o número 1 para ele é início? É o lugar onde tudo se É o início da sequência. É porque ele detesta o número 1. O guardião detesta o número 1. Eu entendi que ele falou que o 1, na verdade, se junta ao 0, o 0 que dá potência a esse número 1, né? Então, a importância de entrar em Malkuth com o copo vazio, ele também falou sobre isso, né? Estar com o copo vazio para poder entrar no reino. Não, é início do mesmo jeito, né? Porque se o 0 dá potência para que eu comece na origem a expandir, né? Ou a expansão começa no físico, através do mundo físico. Não, ele falou muito do sistema. O sistema molda a gente para ser o melhor, para ser o número 1. E aí, qualquer número diferente do número 1 é maior do que o número 1. Então, essa pessoa sempre vai ser batida, sempre vai ser combatida, sempre vai ser derrubada. Então, assim, ele falou também que quando ele falou que o número 1 é o... O 10 é da holografia, é o do binário, do 1 e do 0. Do que faz. O número do mago. Calma, meu número do mago do jovem, que acha que sabe tudo. Foi isso que ele falou. Do jovem que acha que sabe tudo, mas que, como mago, também tem um bastão para se ligar com a espiritualidade, mas ainda está muito jovem, muito inexperiente e não sabe como lidar ainda com isso tudo. Por isso que ele começa de baixo para cima, né? Então, porque a gente ainda está nesse lugar. Jovem. Jovem, é. Independe do ano que esteja. A humanidade ainda é muito jovem. Tô entendendo agora. Eu sou uma menina. Quem mais tem alguma coisa de Malkuth ou Malkuth, como a menina fala? O interessante é que ele falou, vó, que o 10, né, o 0, como a colega falou aí, potencializa o 1, porém é igual o nada. Mas o nada é importante. É importante. Eu prefiro ter nada do que ter 1. Eu prefiro ter nada do que ter 1. Porque qualquer número é mais que 1. E o nada, você pode expandir. 4, 5, 6, 7, 8. Talvez... É por isso que eles falam que o nada é o tudo, né? É o nada, é o todo. E depois, o que ele falou mais? Ele falou que o 10, que é o Malkuth, também é o reino da velha consciência que nós temos na humanidade. Engraçado, não quero escutar você. Engraçado, né? Ao mesmo tempo que são jovens, por que são velhos?
É por isso que a avó falou isso para vocês. Humanidade é jovem ainda, né? Representa isso, esse número 1. E por que são jovens? São velhos? Às vezes ficamos aprisionados ao passado, vó. Quando vem aquela imagem do copo vazio, né? Assim, eu vejo como as infinitas possibilidades. Esse copo vazio é o ar. Ele não necessariamente está vazio, mas como é que a gente observa esse copo? E como a gente dá espaço para a criação desse reino a partir desse olho do observador? Eu tenho infinitas possibilidades e quando eu me sintonizo com esse campo de probabilidades que a gente tem no universo, na existência, se manifesta a árvore da vida, a Malhut, é o princípio, é esse reino que eu estou criando. Então, será que o copo está vazio mesmo? Então, é o pensamento... Não, é a reação antiga, né? Ô, vó, não é o pensamento, vó, é a reação antiga. Não é porque a gente quer, nós queremos raiz, nós queremos a estrutura, e daí por isso que a gente fica preso a isso. A gente quer manter essa estrutura, né? E nem só isso, a gente repete muitas lições, vai repetindo muitas lições. E como a gente é patriarcal, repete a lição. Expandir, pode todo mundo. Eu falei, misericórdia, eu vou ter que expandir. Vó, eu entendo que somos novos, mas somos velhos por estarmos presos nessa velha consciência. Então, o nosso copo não consegue ficar vazio. O jovem chega achando que ele já tem, né? Por ele ter ele tem essa questão de já saber, então que não precisa entrar mais nada ali. Eu entendo mais nesse sentido, assim. E também o fato, né, que está bem perto da raiz, né? Porque depois vocês vão estudar o desenho, né? É como vocês falaram, a raiz, que é a estrutura, né? Que é até aquele, como a avó fala, o porto seguro. Aí depois vem o quê? O 9? O que é o 9? Yosod. O que é isso? Falou inglês para mim. Falou que é o fundamento, que é o moldar feminino, que o Malhut é a ação. E que eu entendi que a gente tem 3 pilares. Ou ir no caminho da esquerda, que é representado pelo Malhut, ou o caminho do meio, ou o caminho da direita. Enquanto o Malhut é o movimento, é a ação, o Yosod seria o fundamento e o moldar. Então, quer dizer que, pelo meu entendimento, quando você entra, por exemplo, num conhecimento... Peraí, o Malhut não é você que escolhe. O Malhut está no centro. Você que escolhe. Depois que você colocar o seu nome, você vai saber. Você que escolhe. O Yesod é o plano astral, é o plano dos sonhos, dos mortos. Na verdade... Chatarã! É o Chatarã, que a avó viu lá. É onde a avó vive, lá na Ruanda. Estou brincando. Não, entendi, mas é o que já foi criado pela mente, é isso? É o tal do moldar que vocês têm falado tanto. O que já foi criado, que aí é uma ideação, né? Ele fala. E aí é o feminino. Ele fala da importância de se construir um conhecimento profundo, para não ficar tão generalista. Você ter um fundamento e você se aprofundar naquilo que você está aprendendo, porque aí você vai ter realmente o fundamento para falar sobre aquilo, né? De forma apaixonada, para você imantar, colocar uma energia naquilo que você faz. Então, o 10 e o 9, um está preso no outro, né? Porque se o 9 está dando esse moldar, esse 9 precisa mudar também. Vocês concordam? Porque o 10 é o reflexo do 9, que já coexiste. Então, precisa mudar alguma coisa nesse 9. Vocês concordam? Sim. É isso mesmo, vovó. Sim. Ele falou justamente isso, que nesse fundamento, que é o alicerce, o 9, tem o fundamento, mas que a base é o alicerce seu alicerce, e que tem tanta consciência nova quanto a consciência velha, e que você só expande a partir do olhar do observador. Qual é o seu olhar nisso?
porque senão você vai permear sempre na dor, né? Sempre o indivíduo tem essa questão de entrar sempre na dor emocional, ele trouxe isso. Por isso então, que a Dani Magari falou que tem que se aprofundar para ter uma visão ampliada, para não cair naquele velho. Porque o velho existe, o novo existe no 9. Entendi. Depois imantar a ideia e a compaixão, é isso mesmo. Tem que se aprofundar para saber, não dá para falar de uma coisa que vocês pararem e por conta de um pré-julgamento que já existe, vocês compreenderem o conhecimento. Ou você tem o seu pré-julgamento pelo aquilo que você sente, você também prende esse 9. E também está relacionado com o materno, com o arquétipo materno, né? Mais sutil. Ele relacionou muito a carta do eremita, né? Que é caminhar iluminando através do seu fundamento, né? Por isso que ele deu a placa aqui do novo carro. Agora é que sumiu. Ele some essa parte, deve ter coisa importante para fazer. Ele deu a placa do carro da menina, Eli. Que é aquele pé firme que tem aquela frase: andar pela fé sem a visão, sem querer olhar. Porque quanto mais você olha, mais você coexiste, você existe na coexistência do que já existe. Ele deu uma frase para a gente entender isso, que era, sei lá, eu vou caminhar. Liberto, né? É o que a avó fez com a mexerica. Eu fico pensando naquela imagem do Malhut como um grande terreno fértil que a gente recebe, pode construir o que a gente quiser, não é? Então, eu tenho um terreno fértil ali, mas como é que eu posso trazer as novas tecnologias, as novas culturas, o que é que eu quero plantar, o que eu quero cultivar, que tamanho é, que velocidade eu quero imprimir nesse processo, eu quero culturas mais rápidas, mais longevas, e que técnicas eu posso usar para tornar esse reino cada vez mais fértil, mais próspero, mais abundante. Então, eu olho para esse terreno, esse reino, e me sinto esse campo de possibilidades de criar a minha realidade a partir dessas possibilidades. Então, quanto mais a gente vai expandindo, quanto mais a gente olha com inovação, rompendo essa barreira da forma de cultivar antiga, eu posso pensar em formas menos desgastantes, menos exaustivas para se plantar nesse terreno. Então, eu posso escolher o que eu quiser nesse Eu queria saber por que, a partir dessa palavra, porque todos começam com o que está acima da cabeça, né? Quando se estuda a Cabala, começa lá em cima. Por que começou com os pés? Qual é a representação? A avó quer falar com o Emerson. Emerson, tá aí? Não sei se é Emerson o nome dele. É Emerson? Por que começou com os pés? Não sei porque a avó falou de Emerson, você voltou de novo. Os pés é o fio terra, né? É o aterramento. Eu acho que, primeiro, é a criação das formas, é o moldar em Rod, depois passa para Iosed, não sei se é assim que fala, que é o fundamento para se manifestar em Malhut. Não, tem alguma outra coisa. Ele não ia botar uma... Por que os pés? Tem alguma coisa aí nesse pé. Qualquer coisa. Ele falou do... Eu penso que seja porque começa pela raiz, né? Dos ancestrais. Não. Porque essa caminhada a gente faz aqui na Terra, né? A caminhada a gente tem que caminhar nessa criação daqui, desse lugar que a gente está, né? Então, primeiro a gente tem que entender por onde a gente está caminhando, para ir subindo. A gente fica naquilo que a senhora mesma sempre falou, de esquece espiritual, a matéria, né? Um pouco. Entendi. Agora a avó entende. O pé é caminhada agora. Entende? Caminhada. Eu também penso assim. A sua... E os pés é ligado com cima, né, vó?
Os pés é ligado com cima, Né? Com a parte em cima da cabeça. Ele trouxe o Malraux como criar uma estrutura sem se fixar, deixar essa estrutura fluir. Até porque se você ficar parado muito tempo, o que acontece? Atrofia. É uma expansão, então, a partir Doença. da Terra. Não do céu de cima para baixo, mas de baixo para cima. Tanto que ele vai comentar. Eu posso falar o meu entendimento. Está mais próximo, né, da gente, né? Pode falar, Isabel. E a Madrus acabar. Eu entendi o início do estudo da Cabala pelo reino, porque nós também não construímos as nossas casas a começar pelo telhado, começamos pelas fundações. Eu entendi isso dessa forma. Boa explicação. Começamos sempre pelo alicerce, né? Para ter sustentação, para que possamos expandir, porque sem essa sustentação, não tem, eu penso assim, não tem como expandir. Nossa, porque senão eu vou ficar... Ele está falando agora ele falou uma coisa aqui que a avó balançou. A maior parte das religiões se preocupa em cobrir a coroa. Os amaciçam na coroa. Tudo é a cabeça. Como é que chama aquele tratamento que vai botando na mão assim? Que inventaram agora? Que vai botando os pontos na cabeça? Barra de axis. Barra de axis. Tudo é cabeça. Tudo é cabeça. Porque é uma elevação, né? E não se preocupa lá com os pés. E a gente troca tanta energia, né, pelos pés, se renova, se refaz, sai também a energia pesada pelo pé e a gente dá mais atenção para a cabeça. Aí fica o povo todo no mundo da lua esquecendo de viver a terra, né? Tem que viver. Então, o 9 é o moldar, né? Que é o 8. Qual o nome? Mas é que na cabeça é onde está guardando tudo. Por isso que barra de axis. Agora, a senhora falando da ancestralidade, eu fico pensando, cara, se a gente não tivesse esse cordão umbilical com a nossa ancestralidade, tudo seria diferente, né? Talvez a nossa expansão fosse mais leve, mais rápida. Mas não teria uma história. O indivíduo precisa de uma história. Olha, meu filho, essa coisa do pé tem uma outra coisa mais profunda. Igum, quero ouvir. Vó. Igum, sobre os pés. Sua internet tá boa? Tá boa. Não, é que eu estava pensando aqui em linguagem, na verdade, como a linguagem atrapalha. Porque a gente é treinado para ser bidimensional, né? E aí eu estava pensando, na verdade, o que o guardião disse... Inteligente não entendi. Repete aí. Tá. Por que bidimensional? A gente é educado para ser mais e menos. Sim. Né? E quando entra na multiplicação, foi a aula do próprio guardião. A gente não sabe entrar na multiplicação. E a própria linguagem religiosa, filo-religiosa ou espiritual, ela é bidimensional. Então, eu estou vendo as pessoas falarem e eu fico pensando, precisa decorar isso? Precisa realmente saber o que foi dito ou precisa vivenciar e sentir e transmitir de outra forma? Porque eu não tenho essa preocupação de responder com exatidão. Porque é mais uma questão de você rememorar. Recordar. O que vocês estão fazendo aqui com a avó, vocês estão ensinando a avó, vocês estão recordando. E a avó está aprendendo. Mas o recordar ele não... do pé. Vocês sabem a carta do enforcado, né? Porque a carta do enforcado... O que foi, Guardião? Você quer falar? O Guardião, companheiro da minha, quer falar alguma coisa? Então, eu
Eu não acompanho, né? Tem hora que eu não estou nem prestando atenção aí, mas estão falando de pé, qual que é a relação do pé. E aí eu acho que o Guardião colocou o pé aí como simbologia, é a única relação verdadeira e duradoura com a Terra. Porque 90% do tempo que a gente está acordado, a gente está com o pé no chão. É a única ligação verdadeira com a Terra. E é um ato de Cristo. Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Pensando na biologia, os pés também, quando do Homo erectus, toda a evolução da raça humana, favoreceu aí o equilíbrio da coluna, né? É o início de tudo, o Guardião está falando. Porque você lembra no começo do Avatar, que a avó falou, um serzinho que decidiu criar pernas, pés. Falando da carta do enforcado, que é uma carta, quando você estuda mesmo, a menina está falando aqui, é uma carta espiritual. Porque você tem que viver de cabeça para baixo. O pé é uma coisa muito importante. Mas ela também não fala de repetição? De padrões, uma forma mais próxima dos 6, mas a carta espiritual, não, ela é uma carta espiritual. Aquele que tem uma missão, ele vive na carta do enforcado. Porque a todo momento ele tem que se enforcar daquela verdade e renascer numa nova vida. E é sempre de cabeça para baixo. Quando você bota a sua cabeça para cima, você idealiza o que já existe. Você repete o que já existe. Não, então 9 é moldar, eu entendi. E o 8? É se apaixonar pela caminhada, pelo que você está fazendo. Como é que chama o número 8? Od. E o que é? Glória. O que ele falou? Que é uma ideia da verdade. É a razão apaixonada por algo. Ele deu o exemplo das benzedeiras, dos médiuns. E ela pode limitar ou expandir o 7. Eu acho que é onde ocorre toda a criação das formas. É onde começa a individualização do ser humano, né? Onde ele começa, por meio intelectual, a ter as suas verdades, as suas razões e as suas emoções. É onde ele começa os conceitos dele do que é verdade, do que é amor, tanto que isso deixou até o seu 7 no dia um pouco pé com a gente, porque cada um tem o seu conceito do que é amor, do que é verdade. Os próprios filósofos já traziam isso, e eles mesmos são 5 conceitos de verdade. Então, é a individualização, é onde o ser humano passa a ser individualizado aqui na árvore da Cabala. Bonito. Mas isso faz parte do Ioside. Não, quando quando você individualiza, você molda. Não tem como você individualizar se você... Não tem como você moldar se você não individualizar. A individualidade no Ioside para você perceber Malhut. É nesse sentido, Ioside. Não, eu acho que não tá batendo, não. Não, no Iosite a gente tem o fundamento, é onde a gente passa a ter o conhecimento e saber ali qual que é o caminho que você vai fazer. E a individualização se deu no Rod, que é dali que o indivíduo começa a se individualizar. Seria a ação, porque no Ioside o fundamento ele está no campo da ideação. E como eu sinto, é como se Rod fosse moldar a realidade, moldar essa verdade, sendo ação, vivendo na Terra, vivendo os seus valores, as suas escolhas. Com uma verdade mais aberta do espiritual. E onde contém tudo isso que vocês já, né? Tudo isso que o povo estuda, contém Iosite, tudo.
é quase como se a gente colocasse em prática aquilo que a gente idealizou e eu trago para a vida, eu trago como uma experiência. Pelo menos eu senti dessa forma. Quem mais? Uma flexibilidade, né? Porque também tem a ver com o pé, né? Se a gente não tem uma certa flexibilidade na hora de andar, a gente não anda, né? Se o pé fosse muito duro, a gente não conseguiria dar um passo, né? Ele fala... Então, tem uma flexibilidade. E ele determina assim, quando você cria a sua individualidade, você manifesta algo contrário à Iosity. Aí você aprofunda a sua raiz em Malkuth, ou Malkuth, como a menina fala. Deu para entender? Repete, por favor. Eu não Aí entendi. você começa a moldar, através da sua individualidade, você começa a moldar a sua existência. Que, olha só a perseverança nesse conhecimento do guardião. Vocês não são diferentes? Cada um tem o seu buraco a desbravar, a se aprofundar. A partir do momento que você percebe que esse buraco faz parte da sua individualidade, você entra no reino de Iosity, que é o que? Esfera de Iosity, né? Num reino. Eu vou chamar de reino. Não me atrapalha. A avó vai falar reino. Você entra no reino de Iosity. E você é participativo da vida sem a intermediação do que já existe. Porque você está se aprofundando na sua individualidade. Aí você manifesta no reino de Malkuth. É porque essa individualidade ele relacionou muito com a paixão, né? Então, também é onde existe aí o novo e o velho, né? Coexistindo. É por isso que tem que começar a trabalhar essa individualidade. Se tudo foi criado para a humanidade estar como está, o guardião lhe joga uma pergunta. A partir do momento que a ciência elaborou esse plano de 1900 até 2000, de encontrar a Lua, encontrar os planetas, a crença da premissa, fala uma coisa mais fácil, não fica falando essas palavras difíceis. Ai, meu pai, não é fácil não, olha, Jesus Cristo tem que descer na Terra mesmo, para elaborar outra linguagem. A revelância da premissa é que essa humanidade não vai ser consertada. Essa é a crença. E por quê? Porque não acreditam no amor. Porque não existe uma individualidade que permeia esse amor, transfere isso para Iosity, para ser moldado, para manifestar em Malkuth. Nesse sentido, não teria que ter aí a inteligenciabilidade do indivíduo. Do indivíduo, porque como que atinge uma individualidade se você não traz isso em questionamento numa determinada situação? Então, você não traz a sua inteligência para realmente desencadear todo um processo de análise de uma situação X, Y. Sim, mas aí a gente para na individualidade. Porque a individualidade ela é contaminada, né? A busca do espiritual, ele não está falando nem daqui do núcleo avatar, mas a busca do espiritual não é interagir com uma individualidade. É interagir com uma inteligência de um indivíduo. E aí isso contribui, né, Vó, para afastar mais ainda a gente da individualidade, né? Tanto nessa questão, porque a gente não fica olhando mais para a gente segue aquele indivíduo, e aí isso afasta a gente da individualidade que vai reter a gente na velha consciência, entendo assim. Perfeito.
E teria a ver também, Vó, com os níveis de consciência, que a gente sabe que nem todas as pessoas têm a mesma consciência, o mesmo olhar, o mesmo enxergar. Então, essa coisa de consciência... É tudo igual, não é? É igual a inteligência, não é a mesma coisa? Então, a avó deu para vocês a experiência, né? uma simbologia do tal Chataran, para mostrar justamente isso para vocês. É muito difícil ter uma consciência do que ainda se fala através de um indivíduo. Por isso que ele fala da paixão, que a paixão é o sentir. É muito difícil. A avó chegou lá, tá aí. É muito difícil. Cada um de vocês tem uma individualidade, um sentir, um buraco, né, a se aprofundar. Isso faz o que é homogeneidade? Eu não sei o que é isso. Eu vou falar da minha palavra. Isso faz a massa crescer. Porque cada um que se aprofunda, não na sua verdade, mas se aprofunda nesse buraco, né? Do autoconhecimento, começa a trazer outro, traz a massa forte. Porque vocês respiram o sistema. Não tem muito jeito, vocês respiram o sistema. Então, o que pode ser feito, né? Que eu acho que vai ser quando ele começar com as esferas lá para cima, o que pode ser feito para mudar? Porque isso são palavras. Que nem o anãozinho lá do Chataran falou para a avó, são palavras que a avó não estava entendendo. Qual que é a prática de tudo isso? A prática não está no grupo, a prática está no indivíduo. Porque são lições que permeiam a unidade. Não a lição daquele. Está dando para compreender, meu senhor? E aí, depois desse 10, 9, 8, veio o 7. O que é o 7? Não sei, não, olhando. É a força reveladora, é o caminho mais próximo da verdade. Então, 7 é um número cabalístico, como 7 encruzilhadas, são as 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, é como se fosse um número de poder que está mais próximo da realidade. Olha que interessante, esse 7 está à direita ou está à esquerda? Está à direita. É o Netsak. Não sei. O seu 7, ele colocou Rod como razão e Netzach como a emoção. Então, seria a sua razão apaixonada por algo. Então, o 7 não tem outro caminho. Tem que se revelar. Ele chama de princípio revelador. É claro que na moldagem desse jogo dele, vocês vão permear a direita, o meio e a esquerda. Mas se é o princípio revelador, não tem outro caminho. A mente não pode desviar. A mente não pode vacilar, porque é a lei sobre ela. Mas aí tem que ser uma mente flexível. Tem que ter flexibilidade ao caminhar. Porque se você não tiver, você é quebrado. Você cai. Mas é o que a avó falou da mexerica. A avó foi subindo devagarinho, percorrendo todos os gomos da extremidade, porque cada gomo faz parte do núcleo, sem ir diretamente, sem ir muito rápido, para não ser derrubado. Ele falou justamente isso mesmo, que esse movimento tem que ser suave, lento, 1 centímetro por dia, e não a gente querer fazer uma maratona de uma vez só. Tá 1 centímetro, esse 1 centímetro seu. O que você ia falar, menino Paulo? Vó, eu penso no que eu escuto, eu penso naquilo que eu assisto durante a aula, e agora, no meio da conversa, me veio na cabeça a limitação do homem, que o homem fica limitado entre a dor e o prazer. É aquilo que o Igor falou, né? Quando você sobe a espiral... Aliás, o que é o certo e errado? Quando a senhora sobe a espiral da mexerica para alcançar o cume da mexerica,
A senhora é um ser liberto de pensamento, pensando em objetivo, ou ainda está digladiando entre prazer e dor? Não, tem que subir. Meu filho, não pode ser nada. Se você é alguma coisa, você é visto. Pois é. Você é visto. E assim, a minha experiência, sou obrigado a falar de mim agora, a minha experiência fala que esse estado de não ser visto, de não julgar, nossa, avó, isso é um desejo, é um trabalho. Eu sei, meu filho. A avó já esteve na Terra. Por que a avó mostra para vocês essa dualidade tão perene assim na revelação de uma preta véia? A ponto de chegar para o anãozinho, vai pegar papel na ventania. Eu me enxergo na senhora quando a senhora fala isso, vó. Eu tô me vendo. Está muito próximo de mim, é muito verdade para mim isso. Então, mas por que a avó mostra essas... se vocês forem um centro, vocês não vão ver isso, não. Ainda vão falar, aquela lá não é preta véia, não. Para não se expor tanto. Vai que você não estava no Astar, você estava em outro lugar, não sabe? A avó não entendeu, Gano Lagarto. A minha internet está uma beleza, está abençoada. Talvez para a senhora não ser vista, né, também. Vai que a senhora não estivesse lá no Astar. Podia estar em outro lugar. Ou um caminho intermediário, paralelo. Você falou perfeito, para a avó não ser vista. Porque para ser derrubado, você mesmo faz parte de um conhecimento. O homem, no início, foi muito derrubado. Parou, Gano Lagarto? Está escutando, Gano Lagarto? Ela está no sigilo, está congelada. Ela está no sigilo. Ela foi descoberta. Ela foi bloqueada. Ô, vó, eu não estou entendendo, porque assim, que o Torá, a árvore Cabala, né, a árvore da vida, é um conhecimento do Torá resumido, vamos dizer assim. Foi feito pela caminhada, vamos dizer assim, dos hebreus durante toda a caminhada deles, né? Então, eles construíram essa árvore. Agora, eu não entendo. Então, eles foram vistos quando eles fizeram essa cabala? Não foram vistos? Não, nas invasões. Esse conhecimento. Nas invasões isso a avó sabe. Nas invasões para sobrevivência, eles passaram o conhecimento de uma forma diferente. E para perpetuar. Mas os antigos, vamos colocar até hoje, os antigos ali, os judeus antigos, eles permeiam esse conhecimento. Gano Lagarto está aí? Voltou? O que está acontecendo com essa coisa? E a hora que ela mora lá nas terras distantes. Então, minha filha, tudo precisa ser moldado para ter uma continuação. A própria Bíblia é um modelo moldado. Que a primeira escrita era o aramaico. Depois foi traduzida para o grego. Depois teve os concílios que tirou um monte de coisa. Depois teve os tradutores os tradutores ali mesmo, imagina uma sala com 20, 50 tradutores, né, Guardião? 20 é muito pouco. Cada um pegando uma parte, para eles não poderem saber do todo. Então, muitos livros lá atrás eram traduzidos dessa forma. Então, tudo que é passado com uma extensa aproximação da verdade traz aniquilação do indivíduo. Mas o seu 7... Desculpa aí. Bom, pode-se dizer que é um sistema gráfico simbólico de como a holografia se manifesta no vórtex? Sim. Então entendi. Como que se abre os sigilos. Porque aquele que consegue
ler e ver o que está ali, o que foi retirado. Porque você concorda, meu filho? Uma coisa que foi retirada, ela já coexiste. Sim. Ela coexiste. Está ali. Quem tem a visão além do que se apresenta, vê. Não lê, entende, sente. Uhum. Universo de eventos, né? Usando uma linguagem de... Já está ali. Então, tudo isso, né? Tudo isso que foi codificado é para trazer a subsistência do indivíduo na busca da verdade. Mas está ali, já coexiste. Gente, a Ganu Lagarde não entrou, coitadinha dela. Estou aqui. Eu caí, mas voltei. Então, a avó estava falando para você que é muito importante não ser percebido, que nem você faz parte de um conhecimento, que o homem foi muito combatido. Até hoje o Guardião está falando. Esse é o meu negócio. E o pior, vó, é que nós somos pequenos, nós não fazemos muita coisa, fazemos o que a gente pode fazer, a gente se destacou mesmo assim, porque fez o que era para ser feito. Aí, assim, é difícil, porque a gente recebe uma resistência muito grande, principalmente dos grupos do Brasil, que não conseguem realizar o que para a gente seria o mínimo, assim, porque a gente podia ser muito maior, não é por conta da pandemia, enfim. Mas é por conta desse combate. Mas eu prefiro do jeito que está. Eu não quero mais aceitar ninguém, é do jeito que está, porque está harmonioso, está fechado, porque o grupo antigo não fazia nada, só tinha conversa. Porque tudo que é... Eu estou o tempo todo assim. É por isso que tem que ser assim, mais discreto possível. De jeito. Não pode se... Porque tudo que... Olha, vamos falar um pouco do candomblé. O candomblé ele é passado, né? São dois caminhos. Ele é passado para aquele que vai direcionar a casa e o conhecimento é passado para a Iked, aquela que segura o conhecimento. Não é, Igor? É isso mesmo. Por essa razão... porque a avó também sabe, você pensa o quê? Porque, por essa razão, ainda, né, existe essa força dentro do candomblé. Só que o que está acontecendo, infelizmente, a avó fala, posso falar isso, meu filho? Posso falar infelizmente. O conhecimento, ele está sendo... Como que a avó vai falar, hein, Guardião? Posso usar essa palavra? É deturpado por essa força da Terra, pelo poder da Terra. Infelizmente. São pouquíssimas casas, tem casas, são pouquíssimas casas que têm a raiz mesmo do candomblé. Hoje é mais o poder da Terra. Bom, então, o que vocês falaram Vocês falaram 10, 9, 8, 7, né? Que é a razão, que é os princípios. Tem mais alguma coisa para falar? Vó, eu queria fazer uma correlação. Lembra quando a gente estava estudando a questão do cérebro, da ponta encefálica, do cerebelo, né? Que é também chamado de árvore da vida. Sim. Né? Eu fico pensando, porque ali na região do cerebelo é todo um controle, né? Não só motor, mas de emoção, ou seja, jogar uma inteligência para se trabalhar esses movimentos e aí a gente conseguir avançar, né, nessas esferas. Eu nunca tinha me perguntado, não é só pela representação, né, do cerebelo como árvore, mas eu achava que tinha uma relação com a questão da cabala também. Ok, senhora? Posso falar uma coisa depois? Engraçado, eu vou ficar no pé. Depois de tudo isso de hoje,
É claro, sem cérebro não tem pé. A avó sabe disso. Mas a avó vê a importância nesses danados desses pés, meu filho. Eu não sei por quê. Ai, vó, eu estava pensando a mesma coisa. E o pé? Tô aqui, e esse pé? O que tem esse pé? E o pé? Com tudo que falou, eu também estou pegada no pé. Ô, vó, os pés, eles contêm os meridianos, né? Do corpo. Deve ter alguma coisa além de tudo que nós falamos. Que quando bate aqui na avó, eu sei que o cérebro é importante, a mente, né? Se não tiver mente, não tem caminhada. Mas o que está nos pés? Bom, eu tinha uma ficção na juventude, né, na minha adolescência, pelos pés. É como se eu só conhecia as pessoas quando eu olhava o pé da pessoa. Não, vocês sabem, deixa eu contar uma história para vocês. Logo quando a menina começou a trabalhar, o guardião pediu uma maca, então ela botava o povo deitado, né? Não tinha essas coisas de tarô, e ela jogava a fumaça de um outro cachimbo que ela tinha nos pés. E ali naquela fumaça, ela conseguia ver todo o campo vibracional. Ela falou, se a sua casa, tudo que ela via no tarô, ela via nos pés. Seria o pé, então, subjugado, a maior antena, seria tipo assim, a maior antena que nós temos de conexão com o planeta em si, porque a gente pensa muito nos nossos chakras de cima como a conexão, né? Com o divino, enfim. Mas o pé é a conexão com o planeta. Nós estamos no planeta. Não adianta a gente pensar que é de Vênus, que é de Marte. Se a gente está aqui hoje. Se a gente está aqui hoje, nós somos terrenos. Então, assim... Eu acho que é por aí, da importância também nos pés. Bom, posso fazer uma colocação? Vou falar. Na acupuntura, nós temos no pé o R1. E o R1, pela medicina chinesa, ele é a vela da nossa existência, é aquela chama que a gente tem. Talvez seja por isso. E o pé é o que nos leva, né, a fazer ação. Por mais que a gente pense, mas se a gente não caminhar, não fazer ação, a gente não sai do lugar. O R1 está no pé. Ele fica bem no centro do pé. E esse R1, ele conecta com o pericárdio, que é no coração. Então, você pode, quando faz ali a conexão, a gente faz um exercício que é da palma da nossa mão com a planta do nosso pé, bem em cima do rim mesmo. Então, conecta coração. E quando a senhora estava falando lá da maca, eu lembrei de mim, porque quando eu atendo também, intuitivamente isso, eu nunca procurei, mas intuitivamente eu vou para os pés e puxo a energia de lá de cima da cabeça para os pés. É assim que me vem, né? Puxar, porque a gente está trabalhando muito só o mental. E a gente está aqui na Terra, é o que a Madaruska fala, né? A gente está aqui na Terra mesmo. É aqui que é para fazer. E para ser e fazer. Então, eu penso dessa forma. E por ser a porta da vida, o seu 7, ele sempre fala, até que dessas esferas que ele nos disse, o porquê que a gente está tão e começa pela Terra, porque como a Terra nos chama, o nosso pé ele está na Terra. Por mais que a gente queira voar, a Terra ela chama a gente de volta para ela, assim como as folhas, foi a forma com que ele quis nos mostrar isso. Olha. Ô, vó. Você não ia trabalhar, meu filho? Fui lá e já voltei. Trabalho desse? Duas caninhas já voltou. Já fui, já voltei. Ó, vó, eu não peguei o começo, mas eu estou falando de pé. Pé, para mim, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Por que eu digo equilíbrio? Porque se um cidadão, um ser humano, amputar um dos dois pés, ele necessita de uma muleta para equilibrar o corpo dele, certo? Então, o pé é o centro do equilíbrio. Ainda tem mais. Muitas das vezes, aqueles que se amputam o pé, mesmo com o pé amputado, ele sente a sensação do pé. Ele sente a sensação da vibração, da energia positiva e negativa que tem abaixo dele. Esse pé tem coisa, meu filho. Olha só. Olha quanta coisa vocês estão falando desse danado desse pé. Entendeu? Eu vejo dessa forma, entendeu?
Hoje, no esporte profissional, também tem uma onda de aterramento. Então, todos os esportistas estão aterrando, ou seja, colocando os pés na grama para aterrar, para se conectar com a terra, para se conectar com a vitória que eles querem ter. Né? É isso que a Di está falando, só queria complementar que, lembra quando a gente fez o sachê lá da fitoterapia? A gente, justamente, a coisa que a gente mais vê resultado é quando a gente usa as ervas na sola do pé, enquanto as pessoas estão dormindo. Então, parece que a mente não atrapalha, né? Porque a gente está dormindo. E aí, quando a gente coloca determinadas ervas no pé, é onde a gente mais vê resultado rápido, assim. Então, a pessoa sente uma modificação. Então, eu entendo que o pé... tudo isso que todo mundo trouxe, o que a Diana trouxe também, dessa coisa da energia de entrar e sair por ali, tem a parte da acupuntura também, e eu entendi agora, pensando junto com vocês também, dessa questão da caminhada. Talvez a gente esteja sempre muito preso no mental, querendo fazer descondicionar movimentos, né? Daí a gente vai falar do cerebelo que faz coisas repetitivas, aprende a fazer coisas, né, movimentos coordenados, e a gente esquece do pé, que é o que a gente precisa, porque a gente está encarnado aqui. Então, dar mais atenção para o pé e tentar trabalhar essa energia de outra forma, né? De baixo para cima. Entendi assim. Vó, não é porque faz a captação do magnetismo da Terra? É tudo isso. Pé. Tudo isso. A avó está gostando desses pés. Sabe o que o Guardião está falando? Dessa parte do conhecimento oriental, a avó esqueceu. Você fala tanto na cabeça da avó. Vó, estão criando agora um adesivo que tira as toxinas, coloca um adesivo no pé, e esse adesivo ele tira as toxinas do corpo, através do pé. Então, você dorme com esse adesivo, e no outro dia, quando você tira, assim, dependendo da pessoa, ela fica toda preta, aquele adesivo, ele absorve. Estão fazendo esse tipo de adesivo agora. Pensando no Homem da Caverna, os pés, ele não mantém aí essa ligação com os aspectos inferiores de toda a evolução, com primitivos? Cabeça também. Ô, vó. Cabeça também. Vó, eu vou aqui, recapitulando aqui alguma coisa que eu já foi passado nos nossos estudos, né? Aí eu fiquei a pensar, os pés, olha só, ainda olhei para meus pés. Quando a gente vai estar deitado, a gente levanta, a primeira coisa para se firmar, os pés. A gente caminha pelos pés, caminha pela terra e tem a medicina dos pés. Os pés é o equilíbrio. Olha só, o ser humano, lá atrás, quando começamos a estudar, ele saiu da água, ele nadava vivia na água, o ser humano não desenvolvendo, né, na água, saiu da água. Para ele sair da água, ele precisou desenvolver os pés. Eu acredito que no desenvolver esses pés, foi algo assim demorado, não foi rápido. Não foi. Foi uma força muito grande, uma força motriz muito grande, que sofreu essa consequência até surgir esses pés para que o homem caminhasse pela terra. O cérebro já existia em si, na forma humana. Os pés vieram e deu uma força muito grande. Por isso, no meu ver, eu como pessoa, quando eu visualizo as pessoas, assim, eu não tenho conhecimento assim, terapêutico, mas em casa, com os amigos, quando a pessoa está irritada, como muitos já falaram aí, eu tenho assim o sexto sentido, não sei, eu olho para os pés das pessoas, que o pé, ele manifesta também o estado da pessoa, não é só o olhar, não é só a expressão do rosto, ou aquele pisar forte, o pisar mais lento, o pisar mais suave. Isso aí não é de agora, é lá de trás. Olha só a força que esse ser humano... O guardião está falando que os pés é a raiz, igual Isso. uma árvore, igual uma planta. Para emergir, né, do solo, né, aquela semente, né, a raiz. A força, né, o poder da estrutura, ele fala, os pés. Está tudo aí. Então, vó, em função disso, é através dos pés que nós vemos o reino Malhut? É através dos pés que vocês sentem a história da humanidade e reagem no cérebro. Ele está falando uma coisa muito importante aqui, que a menina está lembrando, aqui não deve ter ninguém, a Fluência, né? Acho que a Fluência pode falar melhor. Eu acho que a única Fluência é a Nefertari, que já viram o guardião
Agora, ele não faz, depois que ele foi para o Chatarã, não faz mais isso. Mas enquanto ele não estava no Chatarã, ele bem que mexeu na lama. E aí, ele fazia limpeza nas casas, né, Afluência? Ou a Nefertari pode falar. Ele dava, sim, vovó. A menina incorporada com ele, né, dava um pequeno passo num cômodo e ele já trazia a história. Não é assim, minha filha? Era. Era pequeno mesmo o passo, ele trazia a história de vida da pessoa, tudo que tinha acontecido, não só na vida da pessoa, mas também naquele ambiente onde a pessoa vivia, ou por onde a pessoa tinha passado. Falando dos pés, que o Guardião falou que é a raiz, uma das coisas que é muito forte é que nós não temos hábito de olhar isso. Eu já fiz exercícios com os pés e a gente sente a energia a partir do cérebro saindo, aquilo que está em excesso, pesando para a gente, para soltar para a terra. Então, agora que ele falou que é a questão da raiz. Então, a força da gente, a maior parte dos nossos pontos vitais que nós temos no corpo, nós temos a identificação pela sola dos pés também. É aí que vocês sentem toda a história. Então, podemos dizer que, se a gente pensar pés e cabeça, seria a conexão do sagrado com a vida mundana, com o mundano, representando aí Malhut? Sim, o reino de Malhut. Até porque, vamos falar de terra, né? Hoje a terra está tudo construída, mas vamos colocar, na época de 1800, né? 1900, já estava, os donos da terra já estavam formados. Que história que tem em cada terra? Vocês não sabem o que aconteceu. Aqui nessas terras da menina, a menina estava estudando, as terras das mulheres, a terra dos piratas, as mulheres que tinham um monte de escravo, que escondia moeda, olha para onde que ela veio. E muito pirata, muita invasão, né? Porque o mar aberto aí, né? Está pertinho, menos de... Quanto tempo está aqui? Menos de 500 metros. O mar está ali, e é um mar de navio grande. Então, teve muito pirata. Então, quando se pisa, né? O que absorve? O que a mente traduz? A mente traduz o que já existe. Ou a mente traduz a força do 7. Nós precisamos trazer uma coisa para esses pés desse povo. A leitura de Cristo, eles já sabem. Já falei que a leitura de Cristo clavou os pés do povo. Isso já entenderam. Vó. E ainda tem... Aquela expressão, o Guardião está falando, aquela expressão de antigamente que dizia, quando morre, vão para os pés junto? Como que era, meu filho? Se dá para pé junto. Vai para a terra dos pés junto. Vai para a terra dos pés junto. Vai para a terra do pé junto. Isso é uma forma de vocês se afastarem da visão dos pés. Bom, quando no atendimento que eu realizo, tanto presencialmente quanto à distância, no que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, o atendimento não começa pela cabeça, como normalmente se faz em Reiki, em algumas técnicas, a gente começa pelos pés, porque é o vínculo dessa encarnação, esse enraizamento. Então, quando a gente entra em contato com os pés, a gente tem a oportunidade de fazer essa leitura ancestral, antepassada de todo o campo. É onde ressoa tudo, é como se a partir dele a gente pudesse limpar, reequilibrar, entrar em contato com os meridianos, com os chakras, e ele revela, como se a partir daquele momento, quando a gente entra em contato com os pés, revela como o ser humano está, o ser está diante da sua existência, esse enraizamento. E às vezes, por exemplo, quando a pessoa está muito mental, muito... A energia do fogo, da existência, da conexão com a vida, ela fica distante. À medida que essa energia está mais distribuída, o fluxo acontece.
Então, é algo que precisa, perde até a forma. Às vezes, quando a gente pega um campo em que a pessoa está muito desconectada com a vida, o campo perde forma, ele fica completamente distorcido. E é a partir desse nível de informação que a gente consegue reequilibrar pelos pés também. É um fluxo, é como se o circuito ele passasse também pelos pés, ele cria um circuito. Meu, seu circuito mágico. Tem uma dúvida. Vó, opa, lembra um pouquinho quando a gente estudou lá as torres, né, com o seu 7, era aquele do subterrâneo, das energias, de muito conhecimento lá por baixo, né, que não se revela, né? Pode falar, Igor. A propulsão de energia do vórtice representado pelo corpo é do planeta? A avó ia falar agora. É do centro do planeta. Entendi. É do centro do planeta. Ô, vó, tem um exemplo aqui. Desculpa, pode falar. Golinha, tá acabando aqui, a vovó já vai. Só que o que acontece? Golinha. Goinha. Pode desligar um pouco, Ana Bárbara? Só que o que acontece? E a avó vocês estão falando, o guardião está falando com a avó. Existe aquilo que você falou, Igor, do bem e o mal, né? Então, é como se vocês... Posso usar essa palavra, guardião? Pode. É como se vocês volatizassem no tempo, por isso que o tempo está passando. Vocês não estão aterrados na Terra, vocês não estão aterrados no coração da Terra. É um movimento muito rápido de vocês não estão ligados ao coração, ao núcleo da Terra. Então, por isso que é muito rápido. É como se fosse uma confusão entre tempo e velocidade. Tempo e velocidade. Vó, não é através dos pés que nós somos aterrados ao cristal interno da Terra? O que é, minha filha? Não é através dos pés que nós somos aterrados ao cristal interno da Terra? Não só cristais, não, minha filha. Eu acho engraçado, né, que o homem não fala do centro da Terra. Vocês já perceberam? Falaram um tempo lá de quando? 1900, esse período? Mas não fala mais. O guardião, ele coloca que existem 2 exércitos. Vamos colocar aqui. O exército que não acredita na Terra e o exército que acredita na Terra. Então, esse que não acredita vai fazer de tudo para ter mais né? Para ter mais comando fora. Mas ele fala que existem espíritos, energias sublimes, que estão adentrando em indivíduos para acreditar, revitalizar esse centro da Terra. Essa ligação com o centro da Terra. O planeta Terra, ele diz que pulsa, pulsa, pulsa. Por isso que, ao mesmo tempo que Malhut traz uma ilusão, Malhut traz o caminho da expansão. Porque os pés estão aonde? Vocês não estão voando, vocês estão na Terra. Então, quando vocês pegarem a esfera 6, que ele vai estar trazendo para vocês, a revelação da esfera 6 é essa ligação direta com o Malhut e o centro da Terra. A Terra e o centro. A Terra, né, que vocês pisam, e o centro da Terra. Dentro do xamanismo, vocês vão ter, algum de vocês, né, vai ter a ligação com a Mãe Terra. Perfeito, minha filha. Que a Mãe Terra é o moldar, não é? É o tal feminino, o moldar. Dentro do reino vegetal, vocês vão ter aula com o caboclo. E ele vai falar muito desse coração da Terra. Porque isso é fato, meu filho, isso é fato. Vou andar para esse mundão desse Deus aí que criou, dessas coisas que foi criada. Por mais destruição que há, por mais daquele exército que destrua toda essa conformidade de vida,
elaborada pelo reino natural, existe também outro exército que está fazendo a revitalização. E esses espíritos, né, que ele chama de espíritos do norte e do sul, estão trazendo sonhos, estão trabalhando em sonhos, vamos colocar exército do bem, para vocês compreenderem. Através de sonhos, pessoas estão se revelando para trazer essa ligação com a Mãe Terra, com o coração, o pulsar da Terra. E é fato, os animais sentem isso. Aqui, antes de começar a chover, não tem nuvenzinha nenhuma no céu. Os animais já correm tudo, é uma algazarra que parece... Quando a menina vê a algazarra dos pássaros, fala, vai começar a chover. Então, os animais, eles têm esse pulsar, é uma conexão direta com a Mãe Terra. Esse ano, que ele diz, em torno de 3.000, é para trazer essa verdade, que não existe outro caminho. Qualquer outro caminho vai ser como uma pintura, ele está falando. Uma pintura de um verde, de uma floresta. Não vai ser a verdade criada. Criada, né, guardião? Criada, como vocês têm aqui. E ele diz, dentro desse caminho que vocês percorrem da esfera, não é para elaborar um plano para mudar o planeta. Ele não quer isso, ele está querendo um caminho para mudança individual. Mas isso é fato. Essa história dos pés, a avó vai guardar aqui dentro. É muito importante. Esse chakra que tem nos pés, esse que vocês falaram do meridiano, a avó vai trazer mais estudador, porque não existe um preto velho, existe um pai velho. Então, existem pais velhos e mães velhas de todas as... É por isso que o guardião já falou que gosta de orientar. Agora vocês estão entendendo, né? Porque ele falou que a falange dele, para ele, só queria ter falange de orientar. Então, esse estudo que vocês vão fazer na esfera, essas mudanças aí que vocês têm, porque ele fala que em 9 meses, a história de vocês muda. Em 9 meses. Então, vocês vão poder estar percorrendo através das contagens que ele vai fazer, para vocês saberem. Mas é claro, vocês podem ir para a direita, para o meio ou para a esquerda. Mas só para vocês saberem. É o que a avó fala muito para o Avatar 4.0. Uma vez que vocês sabem, vocês podem ou não aceitar. Mas quando vocês sabem, fica mais fácil nós trabalhar nós seis. Porque fica muito difícil nós trabalhar quando está muito inconsciente. Já sabe o que é. Não sabe como fazer. Nós trabalhamos nós seis. Agora, quando fica... Para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda, para o meio? Aí fica muito difícil nós trabalhar. Efetivar. Vamos fazer exercício, meu senhor? Vó, eu só queria só salientar uma coisa. Infelizmente, nós, seres humanos, não sabemos andar. Por que eu vou fazer a ressalva? O elefante, quando anda, você não escuta zoada. O cavalo, quando anda, você tropeia. Mas todos os animais são silenciosos. Mas nós, seres humanos, temos o hábito de bater o pé. Você conhece um ser humano à distância pelo tipo de andar dele. Infelizmente, felizmente, os animais são mais suaves. Os orientais, como você falou do seu set, eles têm aquele jogo de cintura, aquela magia que ele tem do movimento, e que nós, que achamos, nós brasileiros, nós seres humanos, nós não sabemos usar aquilo ali. Mas eles sabem os movimentos lentos com os pés, a sintonia correta das posições, né? É uma coisa incrível. Você sabe, meu filho, quando a avó trabalha, né? Tempo atrás, quando a avó trabalhava nas reuniões abertas, né, Nefertari? O que a avó reclamava? A avó mais reclamava do barulho. E a orientação sua era que a gente tinha que chegar num lugar sem que ninguém percebesse. Às vezes dava para a gente fazer isso. E, às vezes, nós começávamos a perceber um volume imenso. Às vezes, só de barulho assim nas esteiras, porque era tudo esteira, ficava clec, clec, não era desse jeito. Diminuir essa passada nas esteiras. A avó falava isso, você lembra, minha filha?
Lembro. E a gente tinha o barulho dos pés. Era isso mesmo. A sua orientação era essa. E a gente tomava, quando alguém pisava na esteira, a gente já olhava e já fazia sinal para a pessoa menos, porque sabia que lhe atrapalhava. E também é o trabalho. Então, vamos lá, meu Silvio. Vó, salve suas forças. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Pode falar. Semana passada, eu acho que eu tive um pico de estresse um pouco grande, assim, que eu senti uma dor um pouco forte no coração. E aí eu fiquei preocupado de eu ter infartado, você acredita? É isso? Rapaz, sabe que E aí, de ontem para hoje, uma dor de cabeça muito forte, estou suando frio. Você está no reino vegetal? Eu estou no reino vegetal. Então, você faz... Vocês fizeram... mas é de separado, né? O suco milagreiro? Qual que é? É bom. Quem fez o suco milagreiro? Eu fiz, ó. Me ajudou muito. Passa a receita lá para o grupo que a menina passa para o Minopar. Fazendo fome. Eu não tenho nada no coração, não, né, vó? Não, você pode infartar. Não brinca não, vó. Ué, a sua cabeça não para. Eu estou falando a realidade. Para com essa cabeça. Eu estou na dor de cabeça, que eu nunca tive essa dor de cabeça. Tá muito braba. Estou suando frio. Pega um chumaço bem grande de algodão. Faz um chá bem forte, mas bem forte de cravo. Molha o algodão ou um gases, o que você tiver, e enrola. Torce e bota na cabeça. Sua cabeça não para, você quer o quê? Vai fazer uma massagem. Não tem ninguém para fazer massagem aí? Será que ele não está com pressão alta, vó? Não, mas... Não, esses dias eu tirei minha pressão estava normal. Esse menino esquenta muita cabeça. Olha, vou deserdar você. Trabalha a respiração. Não adianta, para ele não adianta. Faz massagem nos pés. Não, se tiver com pressão alta, passa alho na sola do pé, que passa rapidinho, baixa rapidinho a pressão. Olha, tá muito você forte. Vai fazer o seguinte. Assim que essa semana entrar, você vai pegar e vai fazer uma massagem. Mas não faz com o homem, não, que o homem quebra você. Faz não, tem que ser com mulher. Olha, tá vendo? Tá vendo? Não, vó. Não, é porque é mais leve um pouco, né? Faz uma massagem relaxante, depois você me fala, meu filho, do que eu sei do que você está precisando. Depois você me fala. Tá, mas é que a fisgada na... Oi, vó. Desculpa. Faz a massagem e faz o suco. Tá, o suco a Diane vai passar, vou fazer o cravo com algodão, um chá bem forte de cravo. Faz a massagem vai findar. A massagem vai pegar a dor de cabeça e vai fazer assim, ó. Mas é uma fisgada muito forte aqui dentro. Eu não sinto, sabe? Parece que enfiou um trem. Então, meu filho, eu já sei o que é. Faz essas 3 coisas que vai resolver. Tá. Ô, vó, falando dos pés... Não começa, não, que você não tá no religar aqui. Que religar? Não, falando dos pés, é rapidão. Quando o Ayrton Senna morreu, eu era meninão, a gente estava assistindo a corrida, ele bateu lá o acidente e morreu. Ele estava com o capacete na cabeça ainda. O irmão mais velho do meu pai, o tio Nivaldo, que já é desencarnado, o tio Niva, a câmera chegou perto e tudo, o tio Niva pegou e falou assim para mim e para o meu pai, falou assim, ele morreu. Eu falei, uai, tio, que isso? Nem foi para o hospital ainda. Ele falou, não, olha o pé dele, do jeito que tá. E aí pegaram, colocaram ele no helicóptero, né, fizeram lá toda aquela coisa e levaram o Ayrton Senna e ele tinha morrido. Então, pior que meu tio não era médico. Mas é o jeito... A avó vai ver uns negócios de pé aí com vocês. Não, pé abre, né? Depois, não estou falando, depois eu vou ver o negócio dos pés.
Tá, vó. Obrigado, tá? Vamos fazer um pouquinho de respiração para harmonizar, meu filho? Vamos. Cada um no seu espaço. No seu fundamento. Se existe um centro da Terra, se existe um pulsar da Terra, por que viver para fora? Será que dobrador do tempo não é por vocês se tornarem raízes? A raiz de uma árvore, ela tem a capacidade de receber tantos nutrientes. Nesse firmamento sagrado, dessa união com todos os dobradores do tempo, se aprofunde para o núcleo da Terra. Para receber a ligação com o vosso coração, o pulsar da Terra, aonde os antigos já falavam da importância da batida do coração da Terra. Ó Avatar, mentoria espiritual desse dobrador do tempo, limpando, expandindo as raízes que crescem e se ligam às profundezas da Terra. Poder que eu tenho otorgado no plano espiritual, eu, Mãe Amadarus, que peço humildemente aos espíritos do leste, aos espíritos do norte, do sul e do oeste, que se apresentem, fortificando a raiz desse dobrador do tempo,
meio da cabeça um fluxo do que não faz parte da luz. Unificando a perfeição, unificando a harmonia, unificando a harmonização, revitalizando a potência maior dos 7 corpos espirituais desse dobrador do tempo, na viagem ao centro da Terra. É a respiração, meus filhos. O pulsar do planeta respira. É o foco da respiração. E eu peço neste momento a revitalização para que eles possam compreender e recordar que só eles podem fazer. Neste momento, dobradores do tempo, trazendo o firmamento consciente da respiração, para voltar ao momento presente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abrindo os olhos. O guardião está falando que vocês precisam respirar mais. O mundo padece de uma doença
que bloqueia a respiração. Então, vocês precisam respirar mais. O movimento físico faz expansão da respiração, mas nas ações de vocês do dia a dia, procurem respirar para estar mais próximo do momento presente. O Javô não sentiu tão forte como os outros rituais que nós fizemos, os outros firmamentos. Então, ele está falando da respiração, vó. Eles precisam dominar esse campo que traz a revitalização, desde o dedinho do pé até o fio do cabelo. Respirar. Está assistindo televisão? Faz a respiração consciente. Respirar mais. Essa é a propriedade do indivíduo em agradecimento pela vida, pela terra, pelo reino natural. Respirar. Estar mais consciente da respiração, não aquela respiração robotizada. Está no trabalho? Está dirigindo? Respira. Porque ele está falando que a condição hoje da mente, condição da mente, para se desligar do tempo solar. Tá bom, minha filha? Muito obrigada pela aula. A avó já sabe quase tudo, né? Que ainda falta um monte de coisa para a avó aprender com vocês. Mas vocês estão entendendo. A avó percebeu isso que vocês estão entendendo. Isso é muito bom. Vocês estão entendendo e vocês estão recordando. Fica mais fácil atuar em vocês. Alguma coisa, guardião? Tudo certo? Então posso sair dando risada. Tá bom, meu filho? Que as vossas forças iluminem todos vocês, meu filho. Muito obrigada por esse aprendizado. Cada vez que vocês falam, vocês edificam o que vocês falam. E nós só falamos coisa boa, né? Falamos só coisa boa. Salve suas forças, meu filho. E até o nosso próximo. Salve, vovó. Salve. Muito obrigada. Salve a todos, muito obrigado. Salve, vovó. Salve, Suzete.